Olá, gente, bom dia. Bem-vindos a mais uma aula de Cálculo 1. Hoje atingimos a marca de número 50, a 50ª aula de Cálculo 1. E nesta aula a gente vai falar sobre o método de integração de funções racionais por frações parciais. Tá? Então, vamos aí celebrar a 50ª aula de Cálculo 1. Vou começar esse assunto com um exemplo. Suponha que eu quisesse calcular a integral da função de 5x menos 3 sobre x ao quadrado menos 2x menos 3. A gente vai ver daqui a pouco como obter uma decomposição de uma fração desse tipo aí como soma de duas outras frações mais simples. Neste caso aqui, é fácil mostrar que essa decomposição vai ser 2 sobre x mais 1 mais 3 sobre x menos 3. E aí, na hora de você calcular a integral dessa expressão, isso equivale a você calcular a soma destas duas integrais mais simples. E a primeira integral é fácil de verificar, que é dada por 2 vezes o ln de x mais 1. E a segunda integral é fácil ver, que é 3 vezes o ln do módulo de x menos 3 mais constante. Tá? Então, você transforma a sua fração numa soma de duas frações mais simples, com denominadores lineares. Note que o denominador da primeira fração é quadrático, é uma função quadrática. E os denominadores das duas outras frações são lineares, né? E o numerador é constante. Então, isso aí fica fácil de integrar. Bom, mas a pergunta é, como que eu obtive essa decomposição? Né? Suponha que eu não soubesse que essa decomposição fosse exatamente 2 sobre x mais 1 mais 3 sobre x menos 3. Então, vamos supor que no lugar do 2 eu tivesse um a, e no lugar do 3 eu tivesse uma constante b e quisesse, então, determinar essas constantes a e b. Tá? Então, para você fazer isso, é só você desenvolver aqui, ó, o segundo membro, efetuar essa soma de frações. Se você tira o mínimo múltiplo comum entre os denominadores, então você sabe que isso vai dar o quê? X mais 1 vezes x menos 3. E aí, se você divide e multiplica, você vai obter A que multiplica x menos 3 mais B que multiplica x mais 1. E, olhando mais de perto para esse produto aqui, x mais 1 vezes x menos 3 é exatamente o denominador da primeira fração, o termo quadrático, que é x2 menos 2x menos 3. Então, quando você compara as duas frações, isso equivale a você cancelar os denominadores, já que eles são iguais, e comparar apenas os numeradores. E aí, se você desenvolve o segundo membro, tá? Elimina parênteses e reduz termos semelhantes e coloca isso numa ordem, por exemplo, decrescente dos graus, porque o resultado disso é um polinômio, né? Então, você vai obter a seguinte expressão: a mais b vezes x menos 3a mais b. E o próximo passo é você, então, comparar esses dois polinômios. Como eles têm que ser iguais para todo x, né? Afinal de contas, eu quero a igualdade entre dois polinômios, tá? Isso equivale a exigir que as funções polinomiais sejam iguais em todo ponto x
dos reais. Em outras palavras, isso equivale a você comparar os coeficientes dos termos correspondentes, termo de primeiro grau e termo de grau nulo, no caso aqui deste exemplo. Então, fazendo a comparação dos coeficientes, você conclui que o A mais B tem que ser igual a 5 e o menos 3A mais B tem que ser igual a menos 3. Então, vai ser através deste sistema aqui, se você resolve esse sistema, veja, é um sistema formado por duas equações e duas incógnitas. Resolvendo esse sistema, você então vai concluir que o A tem que ser igual a 2 e o B igual a 3. Bom, como a gente tinha observado antes. Ok? Então, esse procedimento a gente vai agora generalizá-lo. Tá? Esse é precisamente o método das frações parciais. Porque qual que é a ideia aqui? A ideia é você decompor a sua fração numa soma de frações, numa soma parcial de frações. Por isso que chama método das frações parciais. Tá? Então, vamos generalizar esse método para podermos usá-lo numa situação geral. Tá? Antes de descrever o método, é importante observar aqui o seguinte: qual é o sucesso? O sucesso desse método ele depende de duas coisas. Primeiro, se eu quiser decompor uma fração do tipo f de x sobre g de x como uma soma de frações parciais, né? Como a gente fez aqui nesse exemplo. Note que nesse meu exemplo, o f de x é 5x menos 3 e o g de x é o x2 menos 2x menos 3. Tá? Então, se eu quiser decompor essa fração parcial essa fração como uma soma de frações parciais, a primeira coisa que para dar certo é que o grau do f seja menor que o grau do g. Tá? Então, primeira coisa, a minha fração tem que ser uma fração que a gente chama de fração própria. Tá? Se o grau do numerador for maior que o grau do denominador, ou seja, se você tiver uma fração imprópria, então o que você vai ter que fazer primeiro? Dividir o numerador pelo denominador, através do algoritmo de divisão de Euclides, e trabalhar com o resto. Tá? A parte inteira você integra sem problemas, que é um polinômio, e a parte fracionária que você obtém através do resto e do divisor, nessa você vai aplicar o método de frações parciais, como a gente vai ver em um exemplo aqui. Tá? E a segunda observação a ser feita aqui para que o método funcione é você conhecer os fatores do g de x. Quando a gente separou essa fração numa soma de duas outras, o que a gente fez aqui, na verdade, foi, para obter o x mais 1 e o x menos 3, o que a gente fez, na verdade, foi fatorar a expressão quadrática x2 menos 2x menos 3. Porque x2 menos 2x menos 3 é exatamente x mais 1 vezes x menos 3. Então, para o método ser bem sucedido, você precisa ter a fatoração de g de x. Tá? E na teoria, a gente sabe, qualquer polinômio de coeficiente real, ele pode ser escrito como produto de fatores lineares e ou de fatores quadráticos reais. Todo polinômio pode ser fatorado em termos de fatores desse tipo. Tá? Eu falo e ou porque a sua fatoração ela pode conter só fatores lineares ou só fatores quadráticos ou os dois. Só que na prática, às vezes pode ser difícil encontrar esses fatores. Tá?
principalmente se você estiver lidando com polinômios de grau, por exemplo, que não dê para você reduzir. A gente só consegue uma fórmula fechada para determinar as raízes de um polinômio de segundo grau, por exemplo. Para polinômios do terceiro grau, existe até uma fórmula fechada, mas ela é muito complicada e a gente evita usá-la, tá? E para polinômios de terceiro grau, a gente usa, dependendo do seu polinômio, dá para você botar um fator conhecido em evidência, linear. E o que você vai obter será um fator quadrático que dá para fatorar usando a fórmula de Bhaskara, né? Mas dependendo do seu polinômio de grau 3, seja talvez, dependendo do polinômio, pode ser muito difícil fatorar esse polinômio, tá? A menos que você conheça alguma das raízes deste polinômio, tá? Então, o método esbarra nessas dificuldades aí, em encontrar, em você poder conseguir fatorar completamente o seu denominador. Claro que aqui nos nossos exemplos a gente vai trabalhar com expressões que são fáceis de serem fatoradas. Ok, então vamos agora ao método propriamente dito, né? O método das frações parciais, quando o quociente f de x sobre g de x é uma fração própria, ou seja, o grau de f é menor que o grau de g. Primeiro, né? Primeira possibilidade, suponha que o denominador g de x se fatore na forma p de x vezes um fator linear elevado a m. Veja aí quem é o fator linear, é x menos r, tá? Então, neste caso, né, se você conhece um fator linear de g de x e suponha que m seja o maior expoente relacionado a este fator linear. Então, a este fator, você vai associar a soma de m frações parciais, tá? Então, na hora de você decompor f de x sobre g de x, você vai incluir na sua decomposição uma soma parcial de m frações, tá? Cada uma delas desse tipo apresentado aí na tela. Começa com a1 sobre x menos r, mais a2 sobre x menos r ao quadrado, e assim até obter o último termo correspondente a x menos r elevado a m. Tá? Então, você vai pegar aí todas as frações que tenha denominadores de grau que vai crescendo de 1 até n. Tá? E lá em cima, nos numeradores, é tudo constante. Tá? A1 é constante, A2 é constante, a m é constante. Então, essa é a primeira parte do método. É nessa situação, quando você tem um fator linear de potência m na composição da função g de x, tá? E você vai fazer isso para cada fator linear distinto de g de x. Por exemplo, suponha que o g de x seja uma expressão do tipo x menos 1 ao quadrado vezes x mais 2 elevado a 3. Então, o fator x menos 1 ao quadrado vai gerar uma soma de duas frações parciais. Já o fator x mais 2 elevado a 3 vai gerar uma soma de três fatores, de três frações parciais. Então, no total, você vai ter o quê? 5 frações parciais compondo o seu lado direito da equação, tá? Suponha agora que o g de x ele tenha um fator quadrático irredutível de expoente n, elevada ao expoente n. Tá? Em outras palavras, x2 mais p de x mais q é o fator quadrático e é irredutível. Claro que você vai ter que supor ele irredutível, porque se ele for redutível, isso significa que ele pode ser decomposto como produto de dois fatores lineares. Então, aí o que você faz? Você faz essa decomposição e aí você recai no primeiro caso, no caso 1. Tá? Então, neste caso, você vai associar a esse fator irredutível de potência n uma soma de n frações parciais. E como que são essas frações?
Então, você vê que os denominadores são potências do fator irredutível, começando da potência de expoente 1, expoente 2, etc., até expoente n. Você vai escolher para ser o seu numerador um polinômio que tenha grau uma unidade a menos do fator irredutível quadrático. O fator irredutível quadrático tem grau 2, então os seus numeradores serão todos de grau 1. Tá? Então, você vai ter o B1x mais C1, que é o numerador da primeira fração, B2x mais C2, etc., até o último, BNx mais Cn. E, de novo, você vai fazer isso para cada fator quadrático distinto de g de x. Tá? Então, você pode ter o g de x, uma expressão do tipo, sei lá, x2 mais x mais 1 ao quadrado e vezes um outro fator irredutível, quadrático elevado à potência 3. Então, você vai ter aí uma soma de 5 frações. Tá? O próximo passo é você igualar a fração original, f de x sobre g de x, a esta soma de frações parciais, como a gente fez lá no exemplo motivador, no início dessa aula. Então, você iguala. Em seguida, você vai eliminar as frações desta equação resultante utilizando o MMC. Ou seja, tira o mínimo múltiplo comum do lado direito da sua equação, divide e multiplica, e no próximo passo você elimina os denominadores, já que você vai ter na equação uma igualdade de frações de mesmo denominador. Então, o próximo passo é você eliminar esses denominadores e igualar os seus respectivos numeradores. Tá? O numerador da expressão do lado direito da sua equação vai ser uma combinação de polinômios. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que fazer a redução dos termos semelhantes. Tá? Elimina parênteses, reduz os termos de mesmo grau e ajeita o seu polinômio, por exemplo, na ordem decrescente dos graus. Né? E aí você vai... O próximo passo é o quê? É comparar os polinômios de ambos os membros. Tá? E igualar os coeficientes dos termos de mesmo grau. Porque isso aí você faz isso por causa que você vai obter no terceiro passo uma identidade de polinômios. Tá bom? Então, esse é o método em resumo, o método de frações parciais. Vamos, então, aplicar o método em diversos exemplos para a gente ver como usá-lo. Primeiro, vamos, então, calcular a integral. Veja que o denominador ele já veio de graça fatorado para a gente. Certo? Então, temos apenas que decompor essa fração numa soma de frações parciais. Certo? Note também que a fração f de x sobre g de x é uma fração própria, né? Porque o grau do numerador é 2 e o grau do denominador é 3, já que ele é um produto de 3 fatores lineares. O denominador é um produto de 3 fatores lineares distintos, e todos eles de grau de expoente 1, né? Porque você tem x menos 1 elevado a 1, x mais 1 elevado a 1, x mais 3 elevado a 1. Então, neste caso, como é que vai ficar a decomposição por fração parcial? Vai ficar a sobre x menos 1, mais b sobre x mais 1, mais c sobre x mais 3. Tá? Note que se você tivesse x menos 1 ao quadrado, ao invés de x menos 1, então, relativo ao fator x menos 1, iam gerar o quê? Duas frações. A sobre x menos 1 mais um b sobre x menos 1 ao quadrado. Tá? Então, você ia ter no total aí 4 frações parciais. Claro que você ia ter que alterar as letras B e C para as letras C e D, respectivamente. O próximo passo agora é qual? É você tirar o mínimo múltiplo comum aqui. O mínimo múltiplo comum vai ser o produto dos 3 fatores. E agora você divide e multiplica. Tá? Eu vou esticar essa fração um pouco mais para cá, para caber. Então, se você divide por x menos 1, vai sobrar o quê? A que multiplica x mais 1 vezes x mais 3
Dividindo para a segunda fração, vai ficar b que multiplica x menos 1, x mais 3. E dividindo por terceiro, vai ficar c que multiplica x menos 1, x mais 1. O próximo passo é, então, você, como os denominadores são iguais, você vai apenas igualar os numeradores. Então, vai ficar... O próximo passo é você eliminar esses parênteses. Então, você vai efetuar o produto x mais 1 por x mais 3, que vai dar um polinômio de grau 2. Lembra de multiplicar os termos por A, porque o A está multiplicando o produto. Tá? Vai fazer a mesma coisa com o segundo termo, B multiplica x menos 1, x mais 3, e com o terceiro termo. Depois que você efetuar essa multiplicação, você vai, o próximo passo, redução de termos semelhantes, e colocar na ordem dos graus, né? Como essa combinação aí vai ser um polinômio do segundo grau, tá? Então, após fazer todos esses cálculos, você vai ter a seguinte expressão. Pronto, ficou esse polinômio aí do segundo grau. Então, agora você vai comparar dois polinômios do segundo grau. Então, os termos dos graus respectivos vão ter que ser iguais. Então, o que isso significa? Que o A mais B mais C vai ter que ser igual a 1. O 4A mais 2B vai ter que ser igual a 4. E o 3A menos 3B menos C vai ter que ser igual a 1. Ou seja, você caiu no sistema linear de 3 equações e 3 incógnitas. Resolvendo este sistema, aí vai depender da habilidade de vocês em resolver sistema linear, tá bom? Então, você vai encontrar os seguintes valores para A, B e C. Então, pronto. Achou do A, o B e o C, qual é o próximo passo? É você voltar na expressão da decomposição, essa daqui, e substituir o A, o B e o C pelos seus respectivos valores, tá? Então, feito isso, vai ficar o seguinte. Então, você vem e troca o A por 3/4. Troco o B por 1/2 e troco o C por menos 1/4. Okay? Então, pronto. Agora você vai integrar, integra dos dois lados, vai ficar a soma de 3 integrais. Eu vou me permitir um abuso aqui, eu vou omitir o dx, tá bom? Para a gente agilizar a aula, porque temos muitos exemplos para ver, tá? Então, calculando cada uma dessas integrais aí, veja, o 3/4 é uma constante que pode ser posta para fora. E a integral do LE, da expressão dx sobre x menos 1, isso é o ln do módulo de x menos 1. Tá? A segunda integral vai ficar 1/2 vezes o ln do módulo de x mais 1. E a terceira, que vai dar menos 1/4 do ln do módulo de x mais 3, mais uma constante arbitrária de integração k. Tá? Dependendo da sua expressão, a obtenção do resultado é imediato. Mas tome cuidado, né? Porque se eu tivesse aqui, por exemplo, ao invés de x mais 1, fosse, digamos, 1 menos x, então você teria que levar em conta esse menos aqui, ó. Isso altera o resultado. Aqui teria que aparecer um menos, tá? Então fiquem atentos. Na dúvida, faça o passo a passo da substituição, tá bom? Só faça direto se você estiver extremamente seguro e dominando o método. Claro, né, gente? Vocês viram que deu muito trabalho, muita conta, né? E o processo de frações espaciais, em geral, ele é trabalhoso. Mas, claro, a gente vai ver que formas alternativas para encontrar essas constantes sem a necessidade de ter que ficar resolvendo sistemas lineares, que é uma outra trabalheira à parte do problema, né? Então, vamos agora ao próximo exemplo. Exemplo 2. 6x mais 7 sobre x mais 2 ao quadrado. Então, é uma fração própria.
Então, você já pode usar a decomposição dela em frações parciais. Isso aqui é o caso 1 da descrição do método que a gente viu lá em cima. Você tem um fator linear com expoente 2. Então, você vai ter, isso vai gerar o quê? Duas frações parciais. Uma correspondente ao expoente 1 e a outra correspondente ao expoente 2. Então, vai ficar A sobre x mais 2 mais b sobre x mais 2 ao quadrado. Se fosse x mais 2 ao cubo, então você ia ter que inserir aqui uma terceira fração, c sobre x mais 2 ao cubo, mas não é o caso. Tá bom? Aí, tiro o mínimo dos dois lados. Note que agora o mínimo é apenas x mais 2 ao quadrado, né, gente? Porque x mais 2 é um fator comum com x mais 2 ao quadrado. Então, aí você pega os fatores, na determinação do mínimo, você pega os fatores comuns e não comuns de maior expoente. Agora, você divide e multiplica, então isso vai ficar A que multiplica x mais 2, mais B. Tá? E, comparando apenas agora os numeradores, o que você tem? 6x mais 7 deve ser igual. Agora aqui já fazendo, ajeitando, eliminando os parênteses e reduzindo termos semelhantes. Então, isso vai te dar a expressão ax mais 2a mais b. Então, na comparação dos coeficientes, você tem que ter o a igual a 6 e o 2a mais b igual a 7. Como é um sistema muito simples de resolver, tá? Então, daqui você tira o a, você já tem calculado. Agora, se você joga o a igual a 6 na equação de baixo, você tira facilmente que o b tem que ser igual a menos 5. Então, pronto. Agora você volta na sua decomposição original. Então, pronto. Próximo passo, integra dos dois lados. Integral da soma é a soma dos integrais. A primeira integral, ela é fácil de obter, é 6 ln do módulo de x mais 2. E para a segunda integral, eu vou fazer aqui separado, você bota o 5 para fora, né? E o x mais 2 ao quadrado, você escreve como na potência de expoente, no caso negativo, x mais 2 é menos 2, tá? E é fácil de você verificar que essa integral aqui é igual a... Verifica, tá, gente? Façam aí a substituição necessária, chama x mais u de u, calcula o du, etc. No final, você vai encontrar isso aqui, olha, 5 vezes x mais 2 elevado a menos 1 sobre menos 1. Tá? Então, a integral final vai ficar como? 6 ln do módulo de x mais 2 menos... esse menos 1 com menos da expressão vai virar mais, então vai ficar mais 5 x mais 2 elevado a menos 1 é o mesmo que 1 sobre x mais 2, então fica 5 sobre x mais 2, mais uma constante c. Tá? Então, esse é o resultado da minha integral I. Tá bom? Vamos ver o próximo exemplo? Um exemplo de fração imprópria, porque o grau do numerador é maior que o grau do denominador. Então, vamos obter uma fração própria através da divisão. Você divide o numerador pelo denominador através do processo de divisão de Euclides. Fazendo essa divisão, você vai encontrar como quociente 2x e como resto 5x menos 3. Então, você pode reescrever a sua fração. Ela pode ser reescrita como a parte inteira, que é o quociente 2x, mais o resto, que é 5x menos 3, sobre o divisor, que é x2 menos 2x menos 3. Tá? Se você ainda tem dúvida disso,
É só você efetuar essa soma que você vai obter de volta a fração inicial, tá? Só que nesse processo você separou a parte inteira, digamos, 2x, né? Que é o quociente, mais uma fração imprópria. Então, pronto, né? Agora, a sua integral da fração original vai ser a integral de 2x mais a integral de 5x menos 3 sobre x2 menos 2x menos 3, tá? Então, a sua integral I, ela vai ficar, portanto, integral de 2x é x2, mais a integral. Então, vamos calcular essa integral aqui usando o método de frações parciais. Para isso, você tem que fatorar o x2 menos 2x menos 3. Tá? E é fácil de você verificar que x2 menos 2x menos 3 é o mesmo que x mais 1 vezes x menos 3. Tá bom, gente? Para quem ainda não domina direito essa parte de fatoração de um polinômio do segundo grau, como que a gente fatora ax2 mais bx mais c? A gente fatora assim, ó, a que multiplica x menos x0, x menos x1, onde x0 e x1 são as raízes da equação do segundo grau associada. Lembre de colocar o A em evidência, tá bom? Aqui a gente tem, na maioria das vezes, lidado com expressões em que o A é igual a 1, né? O termo do x2 igual a 1. Então, ele é como se ele não aparecesse na fatoração, mas se você tivesse aqui 2x2, você ia ter que pôr o 2 lá na sua fatoração, tá? Então, é só ficar atento a isso aí. Bom, agora... Bom, mas olha, essa fração 5x menos 3 sobre x2 menos 2x menos 3, gente, essa fração é a fração do nosso início, tá? Do início da aula. Né? E a gente já fez, a gente viu que o A vale 2 e o B vale 3. Então, a integral também já vimos, né? Porque eu apaguei, não tinha tirado lá da tela. Vimos que a integral dá 2ln módulo da ln de x mais 3ln do módulo de x menos 3. Tá? Então, portanto, o resultado final vai ficar como? É só você inserir o x ao quadrado nesse resultado aqui. Então, está aí o resultado da nossa integral. Okay? Vamos agora para um próximo exemplo. Neste exemplo, o que você observa? Que o g de x, ele é o produto de um fator quadrático elevado ao expoente 1 por um fator linear elevado ao expoente 2. Tá? Então, seguindo o que o método estabelece, o termo quadrático x2 mais 1 vai gerar uma fração parcial do tipo ax mais b sobre x2 mais 1. Tá? Como o expoente do x2 mais 1 aqui é 1, então isso gera uma fração. Mas se fosse 2, se eu tivesse aqui x mais 2 ao quadrado, desculpa, x2 mais 1 ao quadrado, então isso ia gerar o quê? Duas frações. Ax mais b sobre x2 mais 1 mais cx mais d sobre x2 mais 1 ao quadrado. Tá? Mas não é o caso, né? Mas é o que vai acontecer aqui com esse fator linear. Esse fator linear, elevado ao expoente 2, ele vai gerar, portanto, duas frações parciais. Tá? Então, relacionado a esse fator, você vai ter a fração c sobre x menos 1 mais d sobre x menos 1 ao quadrado. Bom? Note que segue a mesma regra, né? Como o fator linear, todo fator linear, por definição, ele já é irredutivo, você não consegue reduzir mais do que o fator se apresenta, né?
Então, você vê que, como ele é de grau 1, então o denominador tem 1 grau a menos. Então, o denominador só pode ser o quê? Constante. Aqui, o grau do fator irredutível é 2. Então, você vê que o denominador tem 1 grau a menos, ax mais b. Tá? Então, essa é o procedimento do método. Então, pronto. Temos aí 3 frações parciais. Então, o próximo passo é, você tira o mínimo múltiplo comum. O mínimo múltiplo comum vai ser os fatores comuns e não comuns de maior expoente. Então, vai ficar x2 mais 1 vezes x menos 1 ao quadrado. E aí, quando você dividir e multiplicar, você vai obter. E aí, se você multiplica, desenvolve os quadrados do numerador, multiplica parênteses, reduz termo semelhante, após todas essas contas, você vai encontrar, vai cancelar os denominadores, e aí você vai concluir que o menos 2x mais 4 vai ter que ser igual a Então, ficou esse polinômio do terceiro grau. Então, agora, o próximo passo é comparar os coeficientes. Como o polinômio do lado direito é de grau 1, então, todos esses coeficientes de grau 3 e de grau 2 serão iguais a zero. Após resolver esse sistema, você vai encontrar, então, a sua fração original vai ficar como? Tá? Então, olha, você volta lá com esses valores para A, B, C e D, joga aqui nessa expressão, e aí você vai concluir que a fração original é igual a essa decomposição aí. E aí, quando você integrar ambos os lados, então vai ficar essa soma dessas 3 integrais aí. A primeira integral você separa. Eu vou omitir o dx para caber tudo na tela, tá, gente? Note que a última integral, eu já coloquei ela no jeito, né? Com uma potência de expoente negativo. E a integral do primeiro termo é fácil de você ver que ela é o ln do módulo de x2 mais 1. Como x2 mais 1 é sempre positivo, então você pode omitir os módulos, tá? E colocar apenas parênteses. E você observa que dá isso através de uma substituição simples. Porque se você chama o x2 mais 1 de 1, o seu 2x dx aparece lá no seu denominador. Tá? A segunda integral é o arco tangente de x, olhando pela tabela. A terceira integral é o ln do módulo de x menos 1. E a quarta integral, você mostra que é x menos 1 sobre x menos 1, tá? É fácil ver que isso é menos 1 sobre x menos 1, se você usa a regra da potência, que faz menos 2 mais 1 sobre menos 2 mais 1. Mais uma constante c. Vamos agora para o próximo exemplo. Note que a fração agora, ela é um produto, o denominador da fração é o produto de um termo linear por uma função quadrática irredutível elevada ao expoente 2. Então, o primeiro termo vai gerar uma fração parcial, que é o a sobre x, e o segundo termo, x2 mais 1 ao quadrado, vai gerar duas frações. Uma dx mais c sobre x2 mais 1, e a outra dx mais e sobre x2 mais 1 ao quadrado. Para agilizar a aula, que ela está ficando muito comprida, então agora, se você tira os mínimos, divide, multiplica, etc., você vai concluir, após todas essas contas, que... Então, você conclui que o 1 vai ter que ser igual a esse polinômio do grau 4. A mais B vezes x4, mais C vezes x3, mais 2A mais B mais D vezes x2, mais C mais E vezes x mais A. Então, na comparação, como o primeiro membro
polinômio constante de grau zero, então todos esses coeficientes aqui vão ser igualados a zero. Então, o A mais B vai ter que ser igual a zero, o C vai ter que ser igual a zero, o 2A mais B tem que ser mais B mais D tem que ser igual a zero, o C mais E vai ter que ser igual a zero, e o último, o A, vai ter que ser igual a 1. Tá? Então, resolvendo o sistema obtido através dessas igualdades, você conclui que o A tem que ser igual a 1, o B menos 1, o C igual a 0, o D igual a menos 1 e o E igual a 0. Então, voltando lá na sua decomposição, substitui agora aqui, né, o A, B, C, D e E pelos seus respectivos valores. Então, a sua integral I vai ficar, a integral do enunciado vai ficar igual à integral desta soma aí de 3 frações parciais. Tá? E eu vou deixar como tarefa para vocês resolverem, são todas integrais muito simples, tá? E aí você vai concluir, então, que a integral I é igual a... Bom, todos esses exemplos a gente resolveu através, né, a gente encontrou as constantes a serem determinadas através da comparação dos coeficientes dos polinômios e caindo no sistema linear. Isso tudo é muito trabalhoso. Existe uma maneira mais rápida de você encontrar estes coeficientes. Na decomposição, como o denominador é o produto de 3 fatores lineares distintos, então vai ficar simplesmente a soma de 3 frações parciais. Tá? E aí, na hora que você divide e multiplica, você vai ficar com a expressão x2 mais 1 igual. Agora, ao invés de você multiplicar e comparar os coeficientes, você tem que observar aqui o seguinte: essa equação ela tem que ser verdadeira para todo x em R, porque é uma identidade de polinômios. Quando você fala que dois polinômios são idênticos, significa que as respectivas funções polinomiais têm que ser iguais em todo x. Tá? Então, essa identidade ela é válida para todo x e R. Então, você vai fazer, em particular, você vai escolher os elementos para x que eliminam cada um desses fatores. Por exemplo, quem vai eliminar esse fator e esse? Por exemplo, se você fizer x igual a 1, você elimina esses dois fatores. Então, essa igualdade ela vai ter que ser verdadeira, em particular, para x igual a 1. Certo? Então, quando você faz x igual a 1 na equação, vai ficar assim, olha, 1 ao quadrado mais 1 igual a que multiplica 1 menos 2 vezes 1 menos 3. E aí, como você fez x igual a 1 nos outros dois termos e deu 0, então fica mais 0, mais 0. Olha lá. Você cai já numa equação para achar o seu A, tá vendo? Olha como é bem mais simples. Então, se você faz, né, 1 menos 2 dá menos 1, menos 1 vezes menos 2 dá 2, então fica 2A igual a 1 mais 1, que é 2. Daqui você já tira que o A é igual a 1. Tá? Agora, para achar o B, você vai atribuir a x o valor que anule quem? Que anule esse termo e ou esse aqui. Tá? No caso, eu quero anular os dois. Então, eu devo fazer o x igual a 2, né? Porque se você faz x igual a 2, você anula esse cara e anula esse. Mas não anula esse. O importante é você não anular um termo que multiplica b, porque senão você não vai a lugar nenhum. Tá? Você, por exemplo, se você quer eliminar o a, você não pode fazer o x igual a 3, porque senão você vai anular o termo central também. E é ele que eu agora estou querendo calcular, o b. Tá? Então, neste caso, você faz o x igual a 2. Faz x igual a 2 no primeiro membro, fica 2 ao quadrado mais 1. E no segundo membro, agora o 2 vai anular o primeiro termo e o terceiro termo. E no segundo termo vai ficar 2 menos 1, 2 menos 3. Pronto, então ficou assim. Certo? Daqui você consegue tirar o B.
E, finalmente, para eu achar o C, eu tenho que fazer o x aqui, no caso, igual a 3, né? Porque se eu fizer x igual a 3, eu anulo esse termo e anulo esse. E não anulo o terceiro. Então, fazendo x igual a 3, então daqui você tira que 10 é igual a... Então, pronto, né? Olha como que fica a sua decomposição. E aí, o próximo passo eu deixo para vocês integrar. Tá? Não vou resolver, não. Deixo como tarefa para vocês fazerem. Vamos agora nos concentrar em como fazer as decomposições. É claro que aqui foi um exemplo bonitinho, que deu tudo certo, mas pode ser que na hora de você encontrar os valores que você deve atribuir a x, não fique tão bonitinho assim. Né? Essa simetria dos fatores, anula 2 e mantém o terceiro sem anular, e isso aconteceu em todas as 3 etapas, pode ser que isso não aconteça. Tá? Mesmo assim, você ainda pode usar essa metodologia, essa forma de determinar as constantes, dando outros valores para x. Tá? Aí você pega aqueles valores de x que vão simplificar ao máximo a equação resultante. E aí você cai nas equações envolvendo A, B e C, e, portanto, você tenta achar, então, as constantes envolvidas. Tá bom? Há também um outro jeito de você resolver encontrar esses coeficientes, tá? Então, esse vai ser para ilustrar o nosso exemplo. Vamos encontrar A, B e C na decomposição. X menos 1 sobre x mais 1 ao cubo, que, de acordo com a nossa regra, vai se decompor como? Então, daqui, comparando, né, tirando, dividindo e multiplicando, você conclui que o x menos 1 tem que ser igual. E aí, o próximo passo, então, é você fazer o x igual a menos 1. Porque se você faz x igual a menos 1, você vai eliminar esse cara e esse. Tá? Então, fazendo x igual a menos 1, você tem que menos 1 deve ser igual a 0 mais C. Ou seja, daqui você já tem o C, que é menos 2. Bom, agora acabou, né? Não tem mais a valores para x para eliminar termos que mantenha B e termos que mantenha A. Tá? Então, qual que é a dica aqui agora, então? Veja, essa expressão aqui, ela tem que ser válida para todo x real. Tá certo? Ela tem que ser válida para todo x real. Então, se você deriva essa equação aqui em relação a x, você cai numa nova equação, né? Ambos os lados, tá? Então, fica derivada de x menos 1 em relação a x dá quanto? Dá 1. E no segundo membro, derivada de a vezes x mais 1 ao quadrado vai ser 2a vezes x mais 1. E a derivada de b vezes x mais 1 vai dar quanto? Vai dar b. E a derivada de c, que é 0. Então, fazendo a derivada dessa equação aqui, membro a membro, você obtém uma nova equação. E agora aqui, o que você faz? Faz de novo x igual a menos 1, porque essa equação, ela também tem que ser válida para todo x em R. Então, agora você faz o x igual a menos 1, e aí o que você vai ter? Do lado esquerdo é constante igual a 1. E do lado direito vai ficar 2a vezes menos 1 mais 1, que é 0, mais b. Pronto, olha lá. Daqui você já tira que o b tem que ser igual a 1. Tá? Bom, mas ainda, agora não, aconteceu a mesma coisa no passo anterior, né? Não tem como mais atribuir valores de x de modo a anular o b, por exemplo, porque o b é uma constante, né? E eu quero achar o a. Bom, aqui, como a equação ela é muito simples, o que você pode fazer é substituir b igual a 1 aqui nessa expressão e acho o a. Tá? Ou então, bom, acho o a através de identidade de polinômios, tá? Não vai achar x não, tá, gente? Você quer achar os coeficientes. Ou então, você deriva novamente. Você deriva novamente a equação resultante, que é agora essa daqui, ó.
Deriva ela em relação a x. Então, vai ficar a derivada de 1, que é 0, a derivada de 2a vezes x mais 1 vai ser 2a, e a derivada de b, que é 0. Então, daqui você tira que o a vale quanto? 0. Então, pronto. Agora, você vai substituir o a por 0, o b por 1 e o c por menos 2, né? Então, a sua expressão vai ficar como? Então, veja, o a vai virar 0, o b vai virar 1, e o c menos 2. Então, ficou simplesmente... E aí, você integra dos dois lados, você vai cair em integrais, onde você vai ter que aplicar simplesmente a regra da potência, e aí você resolve o seu problema. Tá? Tem um outro método também para você determinar esses coeficientes, que é chamado o método de Heaviside. Tá? Em homenagem ao matemático Oliver Heaviside, que viveu aí de 1850 a 1925. O método de Heaviside está em vários livros de cálculo, está no nosso livro didático também. Eu deixo para vocês como uma tarefa, tá? Para vocês verem como que o método funciona. Então, uma tarefa de leitura para estudar o método de Heaviside. Mas esse método último que a gente viu aqui, atribuindo valores para x, ele é o suficiente para você estabelecer os coeficientes quando você faz a decomposição de uma fração numa fração parcial, tá bom? Então, é isso. Com isso, a gente finaliza esse método de frações parciais. E na próxima aula, então, a gente vai estudar o método das integrais trigonométricas. Então, por hoje é só. Um abraço a todos e até mais.